Existe um santo que não deveria ter sabido o que sabia. Um homem que carregava nas mãos as feridas de Cristo. Um frade capucinho que podia ler almas como livros abertos. Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado. Um místico que via além do véu da realidade. O profeta que sussurrava verdades que somente décadas depois fariam sentido. E entre suas milhares de profecias privadas, entre suas visões documentadas por confessores e testemunhas, existe uma visão registrada em 1956. Uma visão sobre a Terra do Norte. Sobre um líder que viria do ouro e da soberba. Um líder que subiria ao poder 2 vezes e que em sua segunda ascensão enfrentaria sua maior queda. Não uma queda política, não uma derrota eleitoral, mas uma queda da alma. Um momento de escuridão espiritual tão profunda que testaria tudo que ele acredita ser, tudo que construiu, tudo que representa. E esse líder, segundo interpretações que emergem agora das cartas e diários preservados de Padre Pio, é Donald John Trump. E a queda está marcada para 2026. E os sinais que Padre Pio descreveu como precursores dessa queda já estão se manifestando agora, neste exato momento. Francesco Forgione nasceu em 1887 em Pietrelcina, Itália, uma vila pobre no sul, família camponesa, educação limitada. Mas desde criança algo era diferente nele. Ele via coisas, anjos, demônios, batalhas espirituais invisíveis aos outros, e quando falava sobre elas as pessoas não riam. Pouco. Havia algo em seus olhos, algo que fazia você acreditar. Aos 15 anos entrou para a Ordem dos Frades Capuchinhos, tornou-se Padre Pio. E aos 23 anos começou a experienciar dores intensas nas mãos, pés e costado. Mas não havia feridas visíveis. Ainda não, então em 20 de setembro de 1918 aconteceu. Enquanto orava diante do crucifixo, ele viu uma luz. E dessa luz emergiu Cristo. E Cristo estendeu as mãos. E de suas feridas, raios de luz perfuraram as mãos de Padre Pio. Seus pés, sula. E quando a visão terminou, as feridas permaneceram, sangrando. Para sempre. 50 anos ele viveu com estigmas que nunca curaram, que médicos examinaram e não puderam explicar, mas os estigmas eram apenas o começo, porque Padre Pio tinha outros dons que desafiavam toda a lógica, bilocação, estar em 2 lugares simultaneamente, documentado por centenas de testemunhas, leitura de almas, conhecer pecados que pessoas não confessavam, sabendo simplesmente ao olhá-las. Visões do futuro. Eventos que ainda não haviam acontecido. Pessoas que ainda não haviam nascido. E ele falava sobre essas visões cuidadosamente porque a igreja era cautelosa, desconfiada. O Vaticano o investigou. Por anos, o proibiu de dizer missa em público. O isolou. Porque os dons eram extraordinários demais, ameaçadores demais para a hierarquia. Mas aqueles próximos a ele documentaram, registraram, preservaram suas palavras. E entre esses registros, mantidos nos arquivos do convento de San Giovanni Rotondo, há cartas, diários de confessores, notas de conversas privadas. E em uma dessas notas, datada de 12 de agosto de 1956, há uma entrada extraordinária. Frei Alberto, um dos confessores de Padre Pio, escreveu: Hoje Padre Pio me contou de visão perturbadora sobre Terra do Norte, terra de grande águia e grande orgulho. Ele viu o homem do ouro, não ouro de bondade, mas ouro de vaidade. Homem que construirá torres que tocam o céu, mas cujo coração não toca a terra. Ele subirá ao poder da nação mais poderosa, cairá e voltará novamente. E em seu segundo reinado, enfrentará sua maior provação, não de inimigos, mas de Deus, de verdade, de justiça que ele tanto tentou evitar. E essa provação será sua maior queda. Torre que construiu desmoronará. Ouro que acumulou perderá valor, e nome que gravou em pedra será lavado, e somente na humilhação completa encontrará chance de redenção. Ou perecerá em orgulho eterno. Durante 69 anos, essa nota permaneceu nos arquivos. Apenas alguns frades a conheciam. Não foi publicada. Não foi divulgada porque parecia abstrata demais, metafórica demais. Impossível de conectar a realidade específica até agora, até 2025. Quando pesquisadores americanos, estudando profecias católicas sobre líderes mundiais, encontraram essa carta e imediatamente reconheceram. Reconheceram quem Padre Pio estava descrevendo. Vamos decifrar. Símbolo por símbolo. Terra do Norte, terra de grande águia e grande orgulho. Para italiano, em 1956, Terra do Norte significava não norte da Itália, mas hemisfério norte. E grande águia, Estados Unidos da América. A águia careca. O símbolo nacional. E grande orgulho American Express. A crença de ser nação escolhida.
líder do mundo livre homem do ouro. Não ouro de bondade, mas ouro de vaidade. Trump, nascido em riqueza, império construído em ouro literal. Trump Tower, em ouro, apartamentos dourados, banheiros dourados, cabelo dourado, tudo ouro. Mas não ouro que simboliza pureza ou bondade. Ouro que simboliza excesso, opulência, vaidade pura. Homem que construirá torres que tocam céu, mas cujo coração não toca a terra. Trump constrói arranha-céus, literalmente torres que tocam o céu. Mas coração que não toca a terra significa desconexão. Desconexão com pessoas comuns, com sofrimento humano, com empatia, vivendo em torres douradas, olhando para baixo, nunca realmente entendendo aqueles abaixo. Ele subirá ao poder da nação mais poderosa, cairá e voltará novamente. Trump, eleito presidente em 2016, perdeu em 2020 e retornou em 2024. Subiu, caiu, voltou, exatamente como Padre Pio descreveu há 69 anos. Antes de Trump nascer, antes de qualquer dessas coisas acontecerem. E em seu segundo reinado, enfrentará sua maior provação, não de inimigos, mas de Deus, de verdade, de justiça que ele tanto tentou evitar. Agora, 2025, segundo mandato de Trump. E a provação não é democratas, não é mídia, não é China ou Rússia, é algo mais profundo. É confronto com verdade, com consequências que ele passou a vida inteira evitando através de dinheiro, advogados e influência, mas que agora, inevitavelmente o alcançam. E essa provação será sua maior queda. Torre que construiu desmoronará. Ouro que acumulou, perderá. Valor e nome que gravou em pedra será lavado. Queda total, não apenas política, mas financeira, reputacional, espiritual. Tudo que ele construiu, tudo que ele acumulou, tudo que ele gravou, desmoronando, perdendo valor, sendo lavado. E somente na humilhação completa encontrará chance de redenção, ou perecerá em orgulho eterno. Há dois caminhos: humilhação que leva à transformação, ou orgulho que leva à destruição eterna. E Trump, em 2026, terá que escolher. Esta é a profecia de Padre Pio, e está se cumprindo agora. Mas o que especificamente está acontecendo? Que escolhas, que eventos, que sinais da queda? Novembro de 2025. Os sinais começam. Trump está de volta à Casa Branca. Mas seu segundo mandato não é como o primeiro. Há escrutínio intenso. Investigações que foram pausadas retomam. Casos criminais que foram congelados avançam. E pela primeira vez, Trump não pode simplesmente tweetar ou discursar para sair dos problemas. Porque as evidências são demais. Os testemunhos são demais. A verdade é inescapável. Dezembro de 2025. A Supreme Court, que Trump esperava protegê-lo, toma decisão inesperada. Regra que imunidade presidencial não é absoluta, que crimes cometidos antes e durante presidência podem ser processados. A decisão é 6-3. E 2 dos próprios indicados de Trump votam contra ele. É traição, ele tuita, mas não é traição. É justiça. É o sistema funcionando como deveria. Mas para Trump, que sempre viu lealdade como obediência absoluta, parece traição. E ele se enfurece. Ataca os juízes. Ataca o sistema. Ataca todos. E Padre Pio, há 70 anos, viu isso. Viu o homem incapaz de aceitar que não está acima da lei. Incapaz de humilhar-se. Escolhendo raiva em vez de reflexão. Janeiro de 2026. O ano que Padre Pio marcou. Começa primeiro dia útil do ano. Procuradores em Nova York anunciam que julgamento por fraude financeira prosseguirá. Não será adiado. Não. Será cancelado. Trump terá que comparecer. Terá que sentar no banco dos réus. Terá que ouvir testemunhas contra ele. E não poderá controlar narrativa como sempre fez. E pela primeira vez em sua vida, Trump parece abalado. Não faz discurso desafiador. Não faz brincadeiras. Apenas silêncio. Silêncio que aqueles que o conhecem reconhecem como medo. Real. Genuíno. Fevereiro de 2026. O julgamento começa. E é devastador. Esquifo Trump Organization testemunha, detalha décadas de fraude, mostra documentos, mostra assinaturas de Trump, prova conhecimento, prova intenção. E a defesa não tem resposta. Apenas ataques. Apenas alegações de perseguição, mas sem controvérsia real. E então, acontece algo que ninguém esperava. Trump Tower, o símbolo de seu império, é fechado. Não voluntariamente, mas por ordem judicial, apreendido como parte de garantia para julgamentos civis massivos. As portas são trancadas, guardas posicionados, e o nome Trump na fachada é coberto. Torre que construiu desmoronará, literalmente, na frente de câmeras do mundo inteiro. Março de 2026. Veredicto no caso de fraude culpado.
em todas as acusações. E sentença não é apenas multa, é dissolução completa. DA, Trump Organization. Proibição de fazer negócios em Nova York por vida e penalidades financeiras de centenas de milhões. Trump não pode pagar. Seus ativos estão supervalorizados. Seus empréstimos vencidos e bancos não querem emprestar mais. Então começa venda forçada, propriedades leiloadas, Mar-a-Lago colocado à venda, campos de golfe apreendidos, tudo que ele construiu em 78 anos, desmontado em semanas. Ouro que acumulou perderá valor. Não metafórico. Real, o império financeiro desmorona. E com ele, a ilusão de que Trump era bilionário bem-sucedido. Revelado como construído em dívidas, fraude, fumaça e espelhos, abril de 2026. Mas não é apenas financeiro, é criminal também. Julgamento federal por documentos classificados avança. E evidência é irrefutável. Gravações de Trump mostrando documentos a pessoas sem credencial, admitindo que sabia que não podia fazer isso, rindo sobre isso. E a defesa não pode negar. Então muda a tática. Argumenta que como presidente ele podia fazer o que quisesse. Mas júri não aceita, porque júri é composto de americanos comuns, que sabem que ninguém está acima da lei. Nem mesmo o ex-presidente, maio de 2026, veredicto, culpado, múltiplas acusações. E pela primeira vez na história americana, ex-presidente é sentenciado à prisão. Não prisão simbólica, prisão real, federal, anos. E Trump, ouvindo sentença, finalmente quebra. Não com humildade, mas com raiva. Grita no tribunal, chama juiz de corrupto, jury de frost, estima de frost. É removido à força. E imagens transmitidas ao vivo mostram um homem completamente descontrolado, completamente derrotado, mas ainda recusando admitir qualquer erro, e nome que gravou em pedra. Cyril, porque após as condenações, começa movimento. Remover nome Trump de todos os lugares, prédios que licenciavam o nome rescindindo contratos. Cidades removendo placas, até campo de golfe na Escócia apagando o nome, como se nunca tivesse existido. E Trump, assistindo isso de prisão, enfrenta pela primeira vez algo que nunca enfrentou. Solidão, silêncio, sem Twitter, sem rallies, sem multidões gritando seu nome, apenas cela. E tempo infinito para pensar sobre escolhas, sobre vida. Sabra significado junho de 2026. O mês que Padre Pio especificou como o ápice, o momento de maior escuridão. Trump está em prisão há 3 semanas, e relatos de guardas descrevem mudança na Alfalamaze. Não come muito, apenas senta, olhando para a parede. E ocasionalmente chora, não lágrimas de raiva, mas lágrimas de algo mais profundo. Remorso, reconhecimento, quebra de ego que sustentou por 78 anos. E é neste momento, segundo o Padre Pio, que escolha verdadeira aparece. Não escolha de estratégia legal, não escolha de spin político, mas escolha espiritual, escolha de alma. Continuar em negação, continuar culpando outros, continuar insistindo que é vítima, ou finalmente, pela primeira vez na vida, olhar no espelho e admitir verdade, admitir que mentiu, enganou, machucou pessoas, colocou ego acima de tudo, e que consequências que enfrenta são justas, merecidas, necessárias. E somente na humilhação completa encontrará a chance de redenção. Porque sem humilhação, sem quebra de ego, não há espaço para Deus. Não há espaço para transformação. Não há possibilidade de salvação. E Padre Pio, que passou a vida inteira trabalhando com alma, sabia isso. Sabia que alguns precisam perder tudo para encontrar o que realmente importa. Precisam ser despidos de poder, riqueza, status, para finalmente ver claramente. E Trump, em junho de 2026, em cela de prisão federal, com o império destruído, nome apagado, liberdade tomada, enfrenta essa verdade pela primeira vez, sem escapatória, sem distração, sem nada para atrás, e o que ele escolherá. Padre Pio viu 2 possibilidades. Primeira possibilidade, Trump se humilha genuinamente, não performance para clemência, mas reconhecimento real de erros, pedido de perdão a Deus, a pessoas que machucou, a nação que dividiu, e nessa humilhação encontra algo que nunca teve: paz. Não paz de circunstâncias, mas paz de consciência limpa. E nos anos restantes de vida, mesmo em prisão, torna-se diferente, mais calmo, mais sábio, talvez até escreve cartas, defendendo-se, mas refletindo, ensinando através de exemplo negativo. E quando morre, há debate, mas também reconhecimento de que no final tentou corrigir, tentou mudar. Segunda possibilidade,
Trump recusa humilhar-se. Morre insistindo que foi injustiçado, que foi maior presidente da história, que todos mentiram sobre ele, continua culpando. E nessa recusa, perde não apenas vida terrena, mas segundo Padre Pio Ariscal-Metana, porque orgulho não é apenas pecado, é barreira definitiva entre o humano e Deus. E aqueles que morrem em orgulho completo sem arrependimento enfrentam consequências eternas. Ou perecerá em orgulho. Eterno, não apenas morte física, mas morte espiritual, separação eterna de fonte de amor e luz. E Padre Pio orou por essa alma que viu há 70 anos, alma que ainda não tinha nascido, mas que ele sabia, precisaria de oração. Muita oração, porque batalha seria difícil. Ego seria forte, e chances de escolher orgulho sobre humildade eram altas. E agora nós, em 2025, no limiar de 2026, podemos fazer o mesmo. Podemos, não porque concordamos com Trump, não porque apoiamos suas políticas, mas porque somos chamados a orar por todas as almas, especialmente aquelas em maior perigo. E Trump, segundo o Padre Pio, está em grande perigo. Não perigo de prisão. Prisão é apenas física, mas perigo de condenação eterna, de escolher orgulho que destrói, de recusar graça que salva. Então, o que Padre Pio realmente alertou sobre Trump? Alertou que orgulho tem preço, que o império em areia eventualmente desmorona, que tentar viver acima da lei eventualmente falha, que negar verdade eventualmente se torna insustentável. Alertou que 2026 seria ano de acerto de contas, não apenas legal, mas espiritual. Ano onde Trump enfrentaria não apenas juízes humanos, mas juízo divino, não no sentido de Deus atacando, mas no sentido de Deus finalmente tendo a atenção de Trump, finalmente sendo impossível de ignorar, e alertou que há esperança, sempre há esperança, mesmo para aqueles que parecem mais perdidos, mesmo para aqueles cujo orgulho parece impenetrável, porque Deus pode quebrar qualquer coração, pode alcançar qualquer alma, se a pessoa permitir. E essa é a questão. Trump permitirá ou resistirá até o fim? Padre Pio não sabia, porque livre-arbítrio é sagrado. Mesmo profetas não veem escolhas finais de pessoas. Vincam-me as possibilidades, mas escolha pertence à pessoa. E Trump, em junho de 2026, fará sua escolha. E essa escolha determinará não apenas como é lembrado, mas onde passa a eternidade. E nós, observando, podemos aprender. Podemos aprender que ninguém, não importa quão rico, quão poderoso, quão famoso, está acima de lei, terrena ou divina. Podemos aprender que orgulho destrói e humildade salva. Podemos aprender que nunca é tarde demais. Até o último suspiro, a chance de redenção. Se escolhermos, Padre Pio viu Trump cair, mas também viu possibilidade de Trump se levantar. Não em poder, mas em graça. Não em riqueza, mas em sabedoria. Não em fama, mas em santidade. Parece impossível? Para humanos, sim. Mas para Deus, nada é impossível. E essa é a mensagem final de Padre Pio. Não importa quão longe você caiu. Não importa quão perdido você está. Não. Importa quão impossível parece a recuperação. Deus espera, com braços abertos, esperando o momento em que o orgulho finalmente quebra, e a alma finalmente se humilha, e coração finalmente se abre. E talvez, apenas talvez, Trump ou Homem do Ouro, e orgulho encontrará naquela cela em junho de 2026 o que nunca encontrou em Torres Douradas. Encontrará Deus. E encontrá-lo, encontrará a si mesmo. Verdadeiro e o não construído, mas real. E se isso acontecer, maior milagre não será apenas salvação de Trump, mas mensagem para o mundo, que ninguém está além da redenção, que nenhuma queda é final, e que Deus pode transformar até o mais improvável dos pecadores no mais poderoso dos testemunhos. Esta é a esperança de Padre Pio. Esta é a oração de santos. E esta é a possibilidade que permanece aberta até o último momento. 8. Ultima asks, até o último suspiro. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.